Pessoal, eu fico pensando aqui que eu tava comentando com a minha mãe esses dias. é, que pra quem não sabe, eu tava acompanhando a final do Campeonato Pernambucano pela TV, né? Pela TV Globo, a transmissão da TV Globo, Globo Pernambuco, da Rede Globo Nordeste de televisão. E eu tava dizendo à minha mãe que eu sentia muita saudade do fato de... Porque assim, eu não pude fazer muita coisa pelos meus sonhos, né? Eu não pude ir muito adiante, assim, quando... Esse meu olho... Peraí, deixa eu ver aqui. Um negocinho aqui. Eu não pude ir muito adiante quando eu treinava no Esporte Clube do Recife. Foi assim, primeiro em 2013 eu comecei a treinar na escolinha do Santa Cruz, no CT Valdomiro Silva, ali na entrada de Dois Unidos, aqui perto de casa, e aqui em Recife. Aí meu tio, que é alvirrubro, que era alvirrubro doente quando ele era vivo, ele me chamou para fazer a escolinha do Náutico, lá no CT Wilson Campos, na Guabiraba. Aí ia eu, muitas vezes com meu pai, que eu só tinha 14 anos, né, gente? Pra estar passando por diversos lugares muito, às vezes até hostis, com todo respeito, né? Eu passava por um local que eu não conhecia, só tinha mesmo conhecimento do local onde eu morava. Era muito raro eu conhecer um local de fora, não viajava, não tudinho. E aí eu ia eu pegava o Terezinha normal, descia na encruzilhada, e da encruzilhada eu pegava sentido Macaxeira ali, para pegar o córrego do Genipapo, descer lá no terminal do córrego do Genipapo, passar por debaixo do viaduto e já sair do lado do CT Wilson Campos, na Guabiraba, né? Para treinar pelo Náutico, na escolinha do Clube Náutico Capibaribe. Aí, devido a uma série de fatores, de localidade, era na BR, atrás. Se eu tivesse pego para a integração da Macaxeira, que seriam mais ônibus, eu não sei se era dois não tô lembrado suficientemente atualmente para dizer se era dois ônibus que eu pegaria, mas hoje, né, faz tempo já, faz uns 7 a 8 a 9 anos já, mas aí nessa faixa. Mas aí eu mas aí eu sei que eu acabei indo pra Ilha do Retiro, que é ali no Derby, na Ilha do Retiro. É mais próximo de onde eu moro. A escolinha do esporte era a mais próxima de onde eu resido. E eu fui. Só que passei muito pouco tempo lá. Se eu passei 3 a 4 meses, foi muito. Acho que eu passei, se pá, uns 2 meses. E faltava muito treino, porque eu tava desanimado, né, gente? Agora eu fico pensando, eu tava comentando com a minha mãe ontem, quando a gente chegou do café, lá na várzea. Eu até vi um pessoal combatendo uma peladinha lá, num espaço verde que tinha, tudo por ali perto da Federal, da UFPE. Tem a igrejinha da Nossa Senhora do Rosário, na várzea.
Aí eu sei que eu cheguei a minha mãe falando, pô mãe, eu não fiz muito pelos meus sonhos, eu sou uma pessoa que se arrepende muito por não ter feito muito pelos meus sonhos. Eu devia ter ido mais, eu devia, por exemplo, ter feito a escolinha do esporte caso eu não tivesse tentado testes, como eu tentei só uma vez e não fui todos os dias, estava muito desanimado, era tudo muito inconstante, muito instável. Eu não tinha apoio de ninguém, nem da minha família, nem de primos, nem de ninguém. Eu não tinha apoio. Eu não tinha apoio de ninguém, nem se pá, nem dos meus pais. Eu não tinha apoio. Aí, pra esse ramo do futebol. E aí eu lamentei. Aí ela falou, não meu filho, mas você fez. É fato que você não tinha apoio. E você fez o que você podia ter feito. E você fez e tá tudo bem, tá tudo certo. E tá tudo certo. Você não tinha apoio. Eu era praticamente. Eu não tinha primos mais velhos. Os mais velhos só tinha. Eram muito mais velhos, era só um. Né? No caso, o meu primo Tarcísio. Os outros nem contava praticamente. E o resto era tudo mulher. Então eu não tive apoio de ninguém, cara. De ninguém. E até hoje eu me pego lamentando. Porque se for parar pra ver, eu ainda tentei falar com o Cook do Náutico, ex-ídolo do Náutico. Eu tentei falar com o meu professor Luiz Carlos Guirra, ex-ídolo do esporte, para me encaixar na categoria de base do esporte ou do Náutico. Mas aí teve a pandemia, tudo atrapalhou muita coisa. O Luiz Carlos Guirra não pôde me ajudar porque ele não tinha contato com a galera da base do Sub-23, do Sub-20, essas coisas assim. Já o Cook falou que eu precisava de um empresário e a galera tava estourando a idade limite, né? A galera do Sub-23, com essa pandemia ninguém sabia como é que ia ficar a situação deles. E foi o que aconteceu, pessoal. Então, eu lamento por não ter podido fazer mais pelos meus sonhos. Lamentei muito, muito mesmo. Eu não tinha motivação. Eu ficava triste, deprimido. Poxa, amanhã, mas eu tenho que correr sozinho. Eu não tenho muito apoio de ninguém. Eu não tenho muito pelo que me motivar, pelo que fazer as coisas, tudinho. Acho que nem com antidepressivo na época não ia rolar. Ou talvez até rolasse se eu tivesse esse tipo de estimulante prescrito por um profissional, dependendo dele, ele vendo minha situação, né? Mas não foi o que aconteceu. Tinha muita pressão da escola, tinha semi-integral, eram 2 dias de integral, mais a educação física. Então acabava sendo 3 dias, tendo que fazer coisas no turno da tarde e atrapalhava os treinos. Então foi muito complicado, pessoal, muito complicado mesmo. Eu fui muito infeliz. A verdade foi essa. E essa infelicidade minha se perpetua até os dias de hoje com a minha depressão, né? Aí é isso, pessoal. Eu só queria dizer que infelizmente minha história é essa. Eu não tive muito apoio, não tive. Foi bem sofrido, né? Minha avó com uma ferida na perna, não saía de casa, de outros tempos, dava seus pitacos, suas opiniões, primos que não me apoiavam, que faziam intriguinhas da oposição, né? E é isso, pessoal. Infelizmente, até hoje eu não sei lidar com isso, pessoal. Não sei lidar, me culpo muito por tudo e tem sido assim, né? É isso, pessoal.
Falou. Tchau. Até mais.